E aí pessoal, tudo bom? A ideia dessa aula é fazer um conteúdo bem simples, bem didático e até que abrangente, mas de uma maneira mais geral para vocês sobre lipídios, sobre as gorduras, né? Então, vamos pensar nas características das gorduras que a gente tem, tanto de maneira dietética quanto de maneira ali metabólica. São insolúveis, né? Então, lipídios obviamente não se misturam com água, ok? Vai haver uma diversificação, né? Isso obviamente a gente sabe muito bem quando a gente precisa de uma solução como um detergente para fazer uma limpeza de uma gordura, não basta apenas água, né? E temos diversos tipos de lipídios: ácidos graxos livres, fosfolipídios, PL, triglicerídeos, CL seria o colesterol livre, ok? E CE seriam os ésteres de colesterol, que a gente vai aqui olhar melhor no final desse vídeo. Para que servem meus lipídios, tanto de maneira dietética quanto de maneira celular? Geração de energia, né? Então lipídios têm o quê? 9 calorias por grama, então são conteúdos ali altamente energéticos, comparados, por exemplo, a carboidrato, a proteína, né? Formação de hormônios através do colesterol, né? Então teremos toda uma cascatinha ali que vai levar à formação de cortisol, né? A formação de aldosterona, a formação de DHEA, DEA, testosterona, né? E depois, obviamente, DHT ou estradiol, ok? Isso temos ali, por exemplo, na adrenal, a formação de hormônios através da cascata de colesterol. Bom, carreamento no intestino de vitaminas lipossolúveis, né? O clássico A, D, E, K. São as vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que precisam de gorduras para sua solubilização e digestão. Ali, formação da bile também, né? Excreção depois de colesterol. Síntese da membrana. Membrana é o quê? É uma bicamada lipídica, né? Sendo uma bicamada lipídica, obviamente ela é feita de lipídios, né? A nossa membraninha celular aqui, né? Duas camadinhas, né? Externa e interna, bicamada lipídica. E sinalização celular, como por exemplo, sinalização através de prostaglandinas, né? Então, elas vão fazer uma sinalização celular para um caminho, por exemplo, mais inflamatório, um caminho mais anti-inflamatório, né? Dentro da célula, liberação de leucotrienos, tromboxanos, ok? Então, os lipídios têm todas essas funções, né? Vamos pensar nos ácidos graxos, primeiramente. Eles podem ser saturados, ou seja, eles vão ter uma estrutura de carbono toda linear, né, que vai ser de mais fácil acúmulo. Eu consigo, com uma estrutura bonitinha, assim, linear, né, eu consigo vir aqui e ir acumulando todos esses ácidos graxos, ok? E temos diversos tipos de ácidos graxos, né? Cadeia média, cadeia curta, cadeia longa. Aqui eu foquei nos principais. O láurico, né? Que a gente tem, por exemplo, no óleo de coco. Nas carnes também temos um pouquinho, né? Ele é um ácido graxo de cadeia curta, por exemplo, né? 12 carbonos, na verdade, cadeia média, perdão, mas ele vai se comportar como de cadeia longa ali. Então, os ácidos graxos de cadeia média, eles têm um processo de transporte e geração de energia mais facilitado do que os de cadeia longa. E os de cadeia média vão até os 12 carbonos, né? Então o láurico é de cadeia média. No entanto, o láurico especificamente, boa parte dele, mais ou menos 70% ali da sua digestão, vai se comportar como cadeia longa, ok? Mas de maneira estrutural, ele é um ácido de cadeia média. O mirístico, né? 14 carbonos, temos aqui principalmente os laticínios, por exemplo, né? Palmítico é o mais comum na dieta, né? Óleo de palma, carnes aqui, carnes mais gordas, né? Temos bastante do ácido palmítico. E o esteárico, que temos principalmente no chocolate, no cacau, ok? Esse, inclusive, é o mais relacionado a fatores inflamatórios ali, por sua ligação ao que a gente chama de receptores de lipossacarídeos, ok? Mas isso fica para um outro vídeo. Bom,
Aqui nós temos também os ácidos graxos insaturados. Eles vão ter processos de dupla ligação, por exemplo, né? Então, duas ligações aqui, né? E quando eles têm apenas uma ligação, eles são chamados de monoinsaturados, como ômega 9, né? Onde que a gente tem ômega 9? Principalmente no azeite, no abacate, né? E quando tem mais de uma ligação dupla, né, são os poliinsaturados. Os mais comuns, ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 presente na linhaça, em peixes, né? E ômega 6 presente em diversos alimentos industrializados e também em óleos vegetais, ok? Os ômega 3 têm cascatas mais anti-inflamatórias ou menos inflamatórias e o ômega 6 tem cascatas mais inflamatórias. Mas isso não significa que o ômega 6 é ruim. Nós temos o tempo todo reações inflamatórias necessárias para a defesa do organismo, por exemplo, ok? O que acontece hoje em dia é que nossa dieta ocidental é rica em gordura saturada e rica em gordura do tipo de ômega 6 e baixa ômega 3. Então, acaba tendo pelo baixo ômega 3 uma proporção ruim comparado a essas outras duas gorduras. Mas não significa que o ômega 6 seja ruim, ok? Bom, temos também as gorduras trans, aquelas que sofreram um processo de hidrogenização, né? Comum até em margarinas ali, né? Mais antigas. Hoje as margarinas já temos várias marcas livres de gorduras trans, né? Aqui também temos bastante gordura trans em alimentos ultraprocessados, como bolachas, sorvetes, enfim, né? Ela vai ter uma estrutura mais linear, igual das saturadas, só que uma estrutura bem rígida. E esse processo, né, facilita o acúmulo dela também, né, o acúmulo de gorduras nas moléculas de colesterol. Consequentemente, com as gorduras trans, eu tenho uma diminuição de HDL, que é uma lipoproteína boa, pensando no sentido de diminuição de risco cardiovascular, e eu tenho um aumento de LDL, né? Que é uma lipoproteína ruim, pensando no aumento de risco cardiovascular, quando em excesso, é claro, né? Que a gente não pode simplesmente classificar como bom ou ruim sem pensar no contexto, ok? As gorduras saturadas, elas podem, na verdade, aumentar HDL e LDL, né? Por quê? Porque elas diminuem os receptores hepáticos para essas gorduras, chamados também de receptores BE, ok? São justamente relacionados a proteínas ligadas às moléculas de HDL e LDL, ok? Então, esses receptores, quando diminuídos, o que acontece? Eu tenho menos captação no fígado desses caras e maior volume na corrente sanguínea. Já as gorduras mono e poliinsaturadas, elas aumentam receptores BE e diminuem o total de colesterol nas moléculas, principalmente LDL, né? Então, elas acabam facilitando uma depuração do LDL na corrente sanguínea. E esse processo não aumenta o HDL, mas facilita a depuração do LDL. Então, as gorduras insaturadas e poliinsaturadas têm maior associação com diminuição de risco cardiovascular por maior captação através dos receptores BE das moléculas de LDL ali do sangue para o fígado, ok? Bom, falamos de ácidos graxos, vamos falar de triglicerídeos. Triglicerídeos, como o próprio nome diz, tri, né? São 3 moléculas de ácidos graxos mais uma de glicerol. A função dele é principalmente função energética, né? Então, quando eu estou num déficit energético, eu uso o meu triglicerídeo para gerar energia. Então, os ácidos graxos vão lá para a mitocôndria fazer ATP, fazer energia. E o glicerol, neste caso de um déficit energético, geralmente vai fazer glicose, né? Para você não ter uma hipoglicemia. Quando eu estou em superávit calórico, eu acumulo triglicerídeo, principalmente no meu tecido adiposo, ok? Fosfolipídios são 2 moléculas de ácidos graxos, mais uma de glicerol, mais uma molécula de fósforo aqui, né? E ele tem 2 polos hidrofílicos e hidrofóbicos, igual a membrana. Então, onde que eu tenho bastante fosfolipídio? Na minha bicamada lipídica, ok? Então, ele faz parte também
dessa síntese da membrana celular, ok? De toda essa permeabilidade da membrana, toda essa capacidade da membrana de regular ali o que vai entrar dela, como que ela vai filtrar a entrada ali de moléculas. E nós temos o colesterol, né? Colesterol livre ou éster. Colesterol é uma estrutura com 4 anéis de carbonos, nós não temos enzimas digestivas para isso, logo o colesterol não faz energia, ok? No entanto, ele vai fazer ali sinalizações, né? Nós temos éster de colesterol, ou seja, colesterol ligado a éster, nas lipoproteínas. Quais são as lipoproteínas? HDL, LDL, IDL, VLDL, né? Então, essa forma do colesterol éster são aquelas que as lipoproteínas carregam. Por exemplo, peguei na minha célula, né? Vou carregar ali para o sangue, eu vou pegar ela na forma esterificada, ok? Então, estou carregando uma lipoproteína, né? Uma lipoproteína está carregando um colesterol esterificado. E quando ele está dentro da célula, por exemplo, está dentro ali de um testículo, né? E dentro dessa célula ali, ele está dando sinalização para a geração de hormônios. Então, ele está na forma intracelular, né? E na forma intracelular, ele é o colesterol livre, não está ligado a um éster, né? Na forma intracelular, o colesterol pode fazer hormônios, pode fazer síntese da estrutura dos ácidos biliares e também, né, fazer parte da membrana celular, ok? Bom, então, nós temos os lipídios, característica insolúvel, né? Formação de energia, hormônios, carregamento de vitaminas, estrutura da bile, estrutura da membrana, sinalização celular, né? E podemos classificá-los aqui como ácidos graxos, fosfolipídios, triglicerídeos, colesterol livre ou colesterol éster, ok? Uma aulinha mais simples, né? Espero que tenha ficado bem claro, que tenha sanado as principais dúvidas e se gostarem, por favor, me comentem aqui no vídeo, né? Deem um joinha e compartilhem para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima.